Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vamos Tech. Eu sou Lê Ferreira, sou host do podcast e é um prazer te receber nesse 11º episódio. Que incrível, né? E que jornada maravilhosa. Caso você não tenha visto os episódios anteriores, eu te convido muito a assisti-los. Recebemos convidadas maravilhosas, talentosas, que falaram sobre influência digital, estratégias, carreira, saúde mental, obviamente sempre tendo como contexto a tecnologia. Nessa etapa é só eu e você, você e eu. Exatamente, nessa etapa eu tô falando, compartilhando um pouquinho com vocês a minha experiência em uma viagem que eu fiz pelo Vale do Silício, o aglomerado poderoso da tecnologia mundial, que fica nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, ali na região de São Francisco. No episódio anterior eu cheguei a falar um pouquinho também sobre o Vale do Silício, mas sobre outra perspectiva. Então, se você puder, eu te oriento a também assistir e conferir por lá. Então, vem comigo, aproveita todos esses episódios, porque realmente, neste específico, vamos falar sobre histórias, casas, garagens, polêmicas e até mesmo fofocas. Então, fica aí comigo, porque nesse episódio tem, tá? A gente vai começar pela casa, que eu vi um pouquinho de longe, porque não é permitido muita proximidade, que é a casa do Steve Jobs, o gênio, o criador, o cara polêmico, que realizou um dos grandes feitos no mundo da tecnologia, que mudou muito o nosso comportamento com o celular e com o computador e tantas outras ferramentas e produtos e acessórios que a gente conhece por aí. O Steve Jobs faleceu em 2011, mas ele viveu nessa casa em Palo Alto até os seus últimos dias. Ele viveu junto com a sua família. Então, de longe, eu tive o prazer de ver uma casa que não possui uma arquitetura moderna, mas é lindíssima e charmosa. E é acolhida por inúmeras plantações de maçãs em volta. Nada mais do que a cara do Steve, né? Maçãs, Apple, enfim, vocês sabem disso. Bom, dizem as pessoas que o Steve, quando tinha lançamentos dos produtos da Apple, ele ia a pé até a loja da Apple que tem ali perto, a alguns quarteirões. Então ele chegava lá, falava, pessoal, deixa eu falar um pouquinho sobre essa funcionalidade, o que você achou do aparelho, posso te ajudar em alguma coisa? Nossa, tem uma coisa aqui que eu preciso te mostrar. E tem várias fotos do Steve, dele fazendo isso, não somente nessa loja, mas também em todas as outras espalhadas ali pelos Estados Unidos. Era muito do perfil dele fazer isso. E ali na região, eles conviviam muito com a presença do Steve em bares e cafés, restaurantes. E até hoje a família frequenta alguns lugares específicos por ali, porque a casa ainda é da família do Steve. Para quem não sabe, o Steve partiu por conta de uma doença que foi bem cruel, então os últimos anos de vida dele não foram fáceis. Em 2011, no último dia 5 de outubro de 2025, fez 14 anos da sua partida. E foi ali que ele esteve com a família, no conforto da casa que ele amava. Mas ali também tem muitas pessoas de cafés e restaurantes que possuem opiniões particulares sobre o perfil do Steve, que sempre foi uma pessoa muito polêmica, com uma personalidade muito forte. Pelo menos é o que dizem os livros, os estudos, as pessoas que o conheceram, né? E nessas matérias dizem que pessoas que estão ali em volta, de cafés que ele frequentavam, diziam que ele não era uma pessoa muito agradável não, que ele era uma pessoa bem introspectiva, muito na dele e que soava algumas vezes até um pouco arrogante, tá? E que ele durante muito tempo seguiu o veganismo e depois que no fim dos dias, dos meses que antecederam a morte dele, ele estava realmente já consumindo tudo, não somente produtos veganos. Então que ele frequentava mais alguns lugares e consumia mais alguns tipos de produtos. Agora, restaurantes disseram que alguns, que o suco dele favorito era de laranja, que ele sempre falava, olha, me traz uma jarrona, me traz um copão, porque eu gosto muito de suco de laranja. E essas pessoas também falam que a família dele ainda frequenta alguns lugares ali. E outra casa que eu queria também falar, que é a casa da HP. Que nada mais né? Vou até ler aqui pra gente relembrar, que foi realmente o Bill e o David que criaram a HP naquela garagem. E ela é considerada uma casa berço do Vale do Silício, porque imagina, foi onde tudo aconteceu. A HP é uma empresa super poderosa e foi muito assim, durante muito tempo protagonista
da história quando a gente falava de computação e tecnologia. E não foi diferente, tanto que o Steve Jobs pediu aos 12 anos para ir trabalhar na HP, né? Que ele queria ser estagiário aos 12 anos. E foi ali que a vida dele mudou, né? Que a mente dele mudou. Então foi ali que a HP começou a sua história. Então ela é considerada a casa assim super como o berço do Vale do Silício. Então se você for até lá, é super interessante, você pode ir tirar foto, porque meio que virou um lugar histórico já. Então você pode se aproximar, pode fazer fotos. Dizem que também tem um museu, que no dia que eu fui não estava aberto. Mas assim, fica de olho, dá uma olhada, pesquisa antes, quem sabe rola para você ir, não é mesmo? Teve uma outra casa que eu só passei de muito longe, que é a casa do Larry Page, que é o cofundador do Google. O Larry Page mora ali na mesma região que o Steve Jobs morava. O Larry Page, ele foi cofundador do Google e é até hoje, né, junto com o Sergey Brin, né, e eu falo muito deles em outras redes. Então, assim, ele tem uma mansão ali. Só para vocês terem ideia, a casa dele fica, tipo, num final de rua. Então, normalmente, assim, é quando as mansões são magníficas, tá? E quem disse que ficava muito na casa deles, pedia muito a casa deles emprestada, era o Elon Musk, que era muito próximo tanto do Larry Page quanto do Sergey Brin. E aí, por algum motivo, eles deram uma afastada, tá? Possivelmente algumas polêmicas que andaram acontecendo por aí da amizade deles, que envolveram até algumas mulheres. Mas enfim, a gente deixa isso baixo, e a gente segue o bonde. Mas para vocês terem uma ideia também, da gente falando sobre casas, eu também conheci a famosa garagem da Apple, que foi aonde começou tudo, né? Steve com Steve Wozniak, né? Que foi aquela garagem que se fez o primeiro modelo da Apple de computador, enfim, que foi desenvolvido ali, né? Aquela casa parece que virou um monumento histórico, alguma coisa assim, um patrimônio histórico que não pode ser alterado ou coisas do tipo. Mas para variar também, é um lugar que a gente não pode nem descer, que tipo dá muito BO, entendeu? É um lugar muito preservado, tem gente morando, então para essas pessoas é mais difícil, né? Porque é uma propriedade como se fosse privada. Mas pelo que eu entendi, parece que ela é considerada um monumento histórico, então ela é protegida de alguma maneira como um patrimônio da própria cidade e da história da tecnologia, né? Então foi assim super emocionante passar por lá, passar por todos esses lugares, por todos esses movimentos que essas pessoas fizeram. Então, realmente foi muito especial. E quando a gente fala, né, de Vale do Silício, a gente fala muito sobre Stanford, né, que foi a faculdade, a universidade que eu também visitei, né, que é uma universidade fabulosa, que quem passou por lá foram os cofundadores do Google. O Steve Jobs conheceu a mulher com quem ele ficou até o fim da vida por meio de uma palestra que aconteceu em Stanford. Então, assim, o Bill, o David, lá nos anos, né, tão antes também, tiveram envolvimento com Stanford. Então, só para vocês entenderem, Stanford fica naquela região ali e ela tem um potencial gigantesco. Ela também, a universidade, é protagonista dessa história toda que a gente fala, né? Então, é mais, como se diz, é mais comum do que você imagina as pessoas estarem ligadas a Stanford, né? E a gente vê muitos indianos também por ali, muitas pessoas, principalmente assim, jovens, asiáticos, enfim, que vão lá para realmente garantir a vida, buscar um lugar sob o sol, sobre empresas grandes. Dizem que os indianos, eles estudam muito, então por isso que eles são tão procurados por essas empresas de tecnologia, que eles estudam assim, muito mesmo, tem uma dedicação ímpar. E por isso que eles são maioria também, né? Até saiu recentemente alguns dados sobre imigração, vistos para emprego, né? Que a gente teve algumas alterações por conta do Trump. E realmente se viu a força que a Índia tem e esses indianos têm para realmente o avanço da tecnologia para o Vale do Silício, principalmente. O que eu preciso dizer para vocês é que é muito interessante a gente entender a dinâmica dessas empresas, né? Era muito comum a gente ver o ônibus saindo de hora em hora do Google, saindo de outras empresas, ônibus corporativos, somente para as pessoas que trabalham naquela empresa. Então tem muita gente
que trabalha ali em Palo Alto, que trabalha ali no Vale do Silício, na região do Vale do Silício, mas não vive ali, né? E às vezes preferem viver, querem uma vida mais agitada e preferem viver, por exemplo, em São Francisco, que não é tão perto, mas eles vivem essa dinâmica de tipo ter ônibus todas as horas para esses colaboradores que atuam nessas empresas e vivem talvez nem em São Francisco, mas às vezes vivem mais ali nas áreas arredores, em outras cidades um pouco maiores e talvez com um custo de vida um pouco mais diferenciado. Porque assim, Palo Alto são casas milionárias, casas com um aconchego, não como Los Angeles, que a gente vê muitas mansões milionárias e nananã, e nananã, e nananã. Não é isso. São casas mais aconchegantes, como se fossem casas de interior mesmo, mas que são caríssimas. Porque é como se você fosse viver num condomínio de bonecas, gente. Basicamente é isso. É tudo muito bem estruturado, tudo muito bem limpo, tudo muito bem colocado. Então, assim, eu fiquei passada. Falei, olha, Los Angeles eu não moraria, mas aqui, amor, com toda certeza, é um sonho. Eu fiquei apaixonada, sabe? Com cafezinhos em volta, uma universidade gigante, tem outra universidade por lá também. Então, assim, é muito, muito, muito especial. Bom, nessa etapa foi isso, espero que você tenha gostado. Realmente foram tópicos, como se diz, um pouco mais, né, de bastidores, histórias, que eu trouxe um pouquinho para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum lugar que não ficou claro nessa trajetória que eu fiz durante o Vale do Silício, pode me chamar aqui que eu te ajudo, mas eu vou deixar aqui na descrição, eu vou ajudar aqui na descrição para que eu coloque as indicações dos lugares que eu fui, para que quando você for, você também tenha esse mapa nas suas mãos. Sempre lembrando que eu fui pelo Get Your Guide, que era para ter sido, né, obviamente uma excursão com mais pessoas, mas acabou sendo uma excursão VIP e foi maravilhoso, foi incrível e foi demais. O custo-benefício foi maravilhoso. Agora, às vezes, você vai para a região, você vai fazer a Califórnia inteira de carro, você vai passar por ali, então às vezes compensa você fazer por conta própria, também é possível, tá? Aí você vê como que você vai querer fazer essa viagem. Mas eu acho que se você é um apaixonado por tecnologia, você não pode perder. Bom, é isso. Hoje eu fico por aqui. Agradeço imensamente que você ficou nesse vídeo até esse momento final. E lembrando sempre que você pode ajudar esse projeto a crescer. E é um prazer sempre falar sobre tecnologia e viagens, algo que eu tanto amo. É isso. Um beijo. Fui. Até a próxima.